E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero comentar aqui um pouco, né, a respeito dessa marcha, né, para Jesus, que os protestantes aí, uma ramificação, né, de protestantes, criaram no mesmo dia da festa, né, de Corpus Christi, da Igreja Católica, né, da única igreja que Cristo fundou. E lembrando aqui de um texto que eu uso bastante aqui nos comentários, aqui no canal, né? Estou sempre repetindo aqui nos vídeos. Vai de encontro com isso, né? Com esse modo de imitar Deus que o inimigo tem. O Edir Macedo, quando fundou a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Perguntado em uma entrevista, o porquê do nome, né? Igreja Universal, que católica quer dizer, né, universal. Ele disse que a palavra universal era para confundir aí, né, os católicos. Então veja, para chamar a atenção dos católicos, né, para achar que lá também é uma igreja certa. Uma igreja que nem 50 anos tem, né? É a igreja de Edir Macedo. Enfim. Então veja, uma tentativa de se parecer, né, imitar as coisas de Deus. E quem lê as Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo, ali no capítulo 30, 31, fala que as coisas de Deus, ela não pode ser imitada. Quando fala do incenso, tem uma condenação para quem imitar aquele incenso, né? Ninguém pode imitar esse incenso. É um incenso, né, somente para as coisas de Deus. O óleo, ninguém pode imitar esse óleo, porque esse óleo é santo, é sagrado, só vai ser usado na igreja de Deus. Hoje, você vê, o pessoal vai lá em Israel, pega um punhado de areia, diz que é areia, não sei, ungida, vende aí as pessoas, vai não sei aonde, nas montanhas sagradas, diz eles, né, que vão lá e traz um óleo ungido, não sei da onde, ou seja, vão zombando das coisas de Deus, né, vão zombando das coisas de Deus. Quem lê as Sagradas Escrituras e consegue enxergar essa grande linha religiosa, não tem como não ser, né, católico. É isso que eu digo aqui e repito, né? E as pessoas zombam de Deus. Cada um zomba, né, criando a sua própria igreja, criando o seu próprio óleo, criando o seu próprio incenso, criando o seu próprio altar, a sua própria, né, vestimenta. Vão zombando de Deus, né? Vão zombando de Deus com apoio do mundo relativista, com apoio da política, com apoio dessas ideologias, né, que vai contra Deus. É impressionante como as pessoas vão procurando imitar as coisas de Deus, se fazer parecido, né, para dizer que Deus também está lá, né, está naquele ambiente. E uma dessas coisas é essa marcha, né, que criaram para Jesus, que tem 30 e poucos anos. É uma coisa bem recente. Corpus Christi, a gente sabe, é só pesquisar, a sua origem é um milagre eucarístico. Né? Uma coisa que a ciência não consegue, né, explicar. É só pesquisar a origem dessa festa, né, Corpus Christi. Na única igreja que Deus fundou. Para que Deus iria fundar quantas? 40, 50 mil denominações diferentes? Só aqui no Brasil? Para que Deus iria fazer isso? Deus não é contraditório. Um pai não iria ensinar milhares e milhares de caminhos contraditórios para seus filhos. Isso não seria um pai, seria uma pessoa extremamente perturbada e confusa, né? Não, vai para a direita, agora vai para a esquerda, não, vai para o centro, vai para cima, vai para baixo. Ou seja, isso não vem de Deus. A confusão não vem de Deus. Isso é uma linha de pensamento. Você identificou isso. Peraí, a confusão não vem de Deus. Deus fundou só uma igreja. Então é nela que eu preciso perseverar, né? Não é que eu ponho o pé nela, porque eu sou batizado, sou crismado, que eu comungo na igreja de Cristo, que eu já posso bater no peito e dizer, não, eu estou salvo. Como aquela oração daquele hipócrita, né? Que diz, olha, fulano está errado, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, Senhor, mas eu faço, eu sou o cara. Então é nessa igreja verdadeira que você e eu, né, deve perseverar. É nela que a gente deve perseverar, no caminho da salvação.
Mas os homens, né, ao longo do tempo, vão criando isso. Vão criando nomes para confundir a igreja de Deus, né, o povo. Vão criando óleos ungidos, ninguém sabe de onde, sem serem sacerdote. Incenso, vestimenta sacerdotal, sem serem sacerdote. Vão criando um monte de coisa para enganar, tentar enganar você e a mim. Mas quem estuda as Sagradas Escrituras e que tem uma visão dessa grande linha religiosa, não deixa nunca a casa de Deus. Por mais que você olhe para a casa de Deus e diz, mas Miguel, aí é a casa de Deus? Sim, aqui é a casa de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira Igreja de Deus. A gente tem toda a convicção do planeta de afirmar isso. É a verdadeira casa de Deus. É nela que eu e você precisa perseverar. Ah, mas está tendo muita confusão. É nela que eu e você precisa perseverar. E ponto final. Dito isso, essa festa, né? Essa festa, Marcha para Jesus, constituída, fundada pelos homens, podemos dizer assim, arbitrariamente, no mesmo dia de Corpus Christi. No mínimo aí tem, você que é racional, para pensar, fundada, criada há 30 e poucos anos, no mesmo dia de Corpus Christi, onde eu já disse que essa festa de Corpus Christi, da única igreja de Cristo, foi próprio Cristo que fundou a partir de um milagre eucarístico. E essa festa, Marcha para Jesus, foi criada, fundada pelos homens, a partir de quê? A partir dessa concorrência. Né? Os católicos estão fazendo uma festa nesse dia, estão indo à rua nesse dia professar a sua fé, então vamos também às ruas, né? Vamos à avenida, né? No caso aqui de São Paulo, não sei se tem em outra capital, mas eu não sei, né, se tem ou não, mas a maior é aqui em São Paulo, essa Marcha para Jesus. No mesmo dia, veja, é o peso da concorrência. E esse texto que eu vou trazer para você agora se encaixa como uma luva nisso que está acontecendo. Eu peço a você, pega as suas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Reis, no capítulo 12. No capítulo 12. No versículo 26. Vamos ler do versículo 26 ao final do capítulo, né? 12. Identifique comigo nessa leitura tudo isso que eu falei nesse vídeo. Os homens querendo tomar o lugar de Deus, querendo criar o seu próprio altar. Para quê? Para, segundo o próprio texto bíblico, desviar o povo da casa de Deus. Enganar o povo, dizer, olha, não precisa você ir à festa de Corpus Christi. Aqui nós temos a Marcha para Jesus. E ali vai todo mundo de denominações diferentes. Então ali tem pessoas que vão ali inocentemente, mas os criadores não é inocente. Os criadores dessa festa não são inocentes. Fizeram isso de propósito, né? Foi uma festa criada de propósito para concorrer com Cristo. Isso é a verdade. Então veja. 1 Reis 12, a partir do versículo 26. Presta bem atenção nesse texto. Jeroboão refletiu consigo mesmo. Como estão as coisas, o reinado pode voltar à casa de Davi. O rei pensou consigo mesmo, a partir de um cisma, né? Pensou consigo mesmo. Do jeito que as coisas estão, o reinado pode voltar à casa de Davi. Se esse povo continuar a subir à casa de Deus em Jerusalém, consciência pura do rei, que a casa de Deus era em Jerusalém. Consciência pura do rei. Se esse povo continuar subindo a casa do Senhor, né, em Jerusalém, para oferecer sacrifício, seu coração se voltará a seu soberano Roboão, rei de Judá. Então vejam, uma disputa, né, política envolvida. Eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Então veja, o rei pensou consigo mesmo, se esse povo continuar indo à casa de Deus, consciência, ele tinha consciência de que a casa de Deus verdadeira, o lugar do culto legítimo, era em Jerusalém.
é o que os pastores é o que os criadores desses movimentos fazem. Eles têm certeza, se o povo continuar indo, né, às procissões católicas, a Corpus Christi, né, a Igreja Católica, esse povo vai se voltar para Deus. Vai se voltar para Deus, vai se converter e não vai sair de lá mais nunca, né? Vai voltar-se para Deus. Então, o que ele diz? Vamos criar a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso por trás tem o quê? O inimigo, né? A luta, né, espiritual para tirar o povo da igreja. Vamos criar uma marcha para Jesus. Aí eu pergunto para você, se Cristo, o próprio Cristo, né, ofereceu à humanidade um milagre na Eucaristia, onde jorrou sangue ali da Eucaristia, por isso a origem de Corpus Christi. Se Cristo está ali, como é que o homem cria, né, uma marcha para Jesus e eles acreditam que Cristo também está lá? Que Cristo contraditório é esse? Se ele deu um grande sinal para a humanidade, jorrou sangue da hóstia consagrada. Aí eu pergunto para você, como é que o homem cria uma marcha para Jesus, né, nesse mesmo dia, levando as pessoas para um outro caminho? Veja o que o rei disse, né? Se esse povo continuar indo para Jerusalém, onde está na casa de Deus, o povo vai se voltar contra mim, o povo vai voltar para seu soberano Roboão. Depois de ter refletido bem, versículo agora 28, né? Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Basta. Aqui também tem, né? Ele vai dizer, ó: eis aqui, Israel, os teus deuses. Eis aqui também Jesus Cristo. Jesus Cristo também está aqui nessa marcha. Jesus Cristo também está aqui nessa Igreja Universal. Jesus Cristo também está aqui nessa Assembleia. Então veja, os homens estão arbitrariamente, erradamente aqui do lado do rei Jeroboão, que cometeu um terrível pecado de divisão. Mesmo em um conflito, mesmo em um mal entendido que houve entre Roboão e Jeroboão, não era para haver o rompimento. Não era para haver o rompimento. Em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, Deus abençoa, né, a ruptura. Ele não abençoa. Então veja, continuando, né? Basta de subir a Jerusalém, né? Eis aqui, Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Instalou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, isto é, uma ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão a Dan para adorar um dos bezerros. Isso foi ocasião de pecado, porque o povo ia para lá, deixou o caminho de Cristo, deixou o caminho verdadeiro e ia para lá. O soberano, o seu soberano, né? Hoje em dia, os seus políticos, né, soberano, as suas lideranças diz: basta de ir à casa de Deus, basta de ir à Igreja Católica, basta de ir às procissões católicas. Há um ataque maciço à fé católica, à cultura católica, né? Essa fé popular das pessoas. Para quê? Para desviar ela para esses lugares. É exatamente, meus irmãos, eu consigo enxergar isso, é exatamente, essas pessoas são seguidoras do rei Jeroboão. Revoltados, criaram o seu próprio altar. E o povo ia lá para adorar esses bezerros de ouro. Jeroboão, versículo agora 31. Jeroboão constituiu também santuários nos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, sem serem levitas. Uma arbitrariedade que Deus nunca concordou. Tirou homens comuns do povão, tirou lá do povão e disse que era sacerdote, sem serem levitas, sem serem levitas, né, sem serem da sucessão dos levitas, sem serem da descendência dos levitas, porque o povo antigo precisava que a pessoa fosse descendente, né, fosse da tribo de Levi. Não poderia ser outra pessoa. E Jeroboão fez do jeito que ele quis. A mesma coisa que os protestantes fazem hoje, né? Vai lá e diz que é pastor, diz que é pastora, diz que é reverendo, diz que é sacerdote, diz que é apóstolo, né? Bispas e bispos sem serem, para enganar o povo. Veja, o rei Jeroboão constituiu
como sacerdotes, homens tirados do povo, sem serem levitas. E instituiu, observa esse versículo, né? E instituiu, o versículo 32, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. A semelhança. Pessoal, os homens instituíram essa marcha para Jesus no dia de Corpus Christi, uma multidão nas ruas, semelhante às festas que a Igreja Católica faz, né? O povo na rua, o povo em procissão. Aí eu pergunto para você mais uma vez, se o próprio Cristo deu esse milagre à humanidade, jorrando sangue da hóstia consagrada, para mostrar o seu caminho certo, por que os homens, né, envolvidos com os seus interesses políticos, criaram uma festa, uma caminhada, né, uma procissão, uma festa religiosa, para, dizendo ser o nome de Cristo no mesmo dia? Veja, o rei Jeroboão criou uma festa semelhante à que era celebrada em Judá. Semelhante ao quê? Ele disse também que lá tinha Deus, né? Que lá tinha também o seu sacerdote, que lá ele estava tudo certinho, desde que o povo não fosse para Jerusalém. Repito, ele consciente, você viu na leitura, consciente de que a casa de Deus legítima era em Jerusalém. Então ele constituiu uma festa semelhante à que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, oferecendo o sacrifício aos bezerros que mandara fazer. E estabeleceu em Betel sacerdote dos lugares altos que tinha fundado. Ele subiu ao altar que tinha construído em Betel, no 15º dia do 8º mês, data marcada por ele arbitrariamente. Uma data marcada por ele arbitrariamente. Para parecer, para imitar, para concorrer com aquilo que era sagrado. Lembra que eu falei agora há pouco, que lá em Êxodo, fala para não imitar as coisas de Deus? O óleo de Deus é um óleo sagrado. Eu não posso imitar, eu não posso fazer outro. O perfume de Deus, o aroma, o incenso, homem nenhum pode imitar as coisas de Deus. A vestimenta, você vê que tem igrejas protestantes usando um paramento, né, muito parecido com o católico para imitar, como sacerdote católico, tirado do povo, ou que já tenha sido desvinculado da fé católica, né? Já tinha sido poldado, né? já tinha rompido com a fé católica, e a pessoa quer celebrar mesmo assim arbitrariamente, como fez o rei. Uma data marcada por ele arbitrariamente. Celebrou assim a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Fez uma coisa arbitrariamente. Fundou a própria igreja. Constituiu os próprios sacerdotes, os seus pastores, os seus bispos e bispas, arbitrariamente, sem nenhum respaldo bíblico. Constituiu uma procissão, né, uma festa no mesmo dia, né, semelhante à que era celebrada no caminho certo, na casa de Deus. Se esse texto aqui não é um retrato do que está acontecendo aqui, hoje em dia, é o que então, né? Então confira, 1 Reis, capítulo 12, o versículo 26 ao 33. E você vai ver, a seguir, na leitura seguinte, né, o capítulo 13 e o capítulo 14 seguinte, a condenação que sofreu, né, esse rei. A condenação que esse povo sofreu por ter constituído altares para concorrer com Deus, arbitrariamente. Basta, né? O povo não precisa ir para a igreja certa. O povo não precisa ir. Venha para cá.
Todas denominação, todas as seitas dizem isso. Ah, não precisa ir, não precisa daquilo, entende? Fica aqui. Aqui nós constituímos um movimento parecido, vejam, né? No mesmo dia, para enganar o povo, para enganar o povo. Cristo deu o sinal eucarístico para a humanidade, para que as pessoas percebam. É só pesquisar o milagre eucarístico que originou a festa de Corpus Christi. E pensa nessa marcha para Jesus, nessas igrejas que tentam imitar as vestimentas católicas, nesses pastores que dizem que tem óleos ungidos, que tem perfumes ungidos, que tem terras ungidas, que tem isso e aquilo ungido. Da onde? Da onde, meus irmãos? Então veja, é um absurdo. Eu, lendo as Sagradas Escrituras, percebo isso. Por que que esses homens intelectuais, bacharéis, estudados, não conseguem perceber isso? Que estão na contramão, que banalizaram a religião, cada vez mais querem constituir coisas para imitar. Como diz um padre, disse uma vez, que o diabo é isso. Ele quer imitar as coisas de Deus. Ele procura imitar as coisas de Deus. E Jesus Cristo não disse isso no Evangelho, que plantou, né, a boa semente, assim quando Deus plantou, né, a coisa boa, a semente boa na terra, o diabo foi lá plantar o joio para aparecer. Dizem que são muito parecidos, que você tem que ter uma visão, que você tem que estudar para você identificar. Dizem que o joio e o trigo são muito parecidos ali no começo, mas depois vai se revelar. O ímpio vai se revelar, o joio vai se revelar. Para quem já tem uma visão, para quem estuda e tem uma visão, quem lê as Sagradas Escrituras, já consegue perceber logo no início. Saiu fora da igreja, meu irmão, já fica esperto. Como é que a igreja que recebeu a promessa de Cristo, as forças do inferno não poderão vencê-la? Como é que a igreja, coluna e fundamento da verdade, como é que a igreja, sabedoria de Deus, iria errar o seu caminho naquilo que ela foi enviada, né, ordenada ao mundo para nos ensinar, com toda a promessa de Cristo, de que o Espírito Santo guiaria essa igreja? Como é que essa igreja vai ensinar a seus filhos errado? Como é que ela vai errar naquilo que é o essencial dela, nos levar para Deus? Agora as pessoas não querem aderir ao ensinamento da igreja e acaba saindo e fundando a própria igreja, criando nomes, criando festas, criando coisas para parecer, para imitar. Está aqui o texto, meus irmãos, repetindo mais uma vez. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 33. E se você continue lendo, você vai ver o resultado disso, a condenação desse Jeroboão por ter desviado o povo de Deus, né, da casa de Deus. Ele fundou esses altares arbitrariamente para desviar o povo, literalmente desviar, tirar o povo da casa de Deus. Ele mesmo diz isso, literalmente. Se esse povo continuar indo para Jerusalém, para a casa de Deus, esse povo vai voltar para Roboão, seu soberano, e vai dar ruim para mim. Então vejam, consciente, essas pessoas que fundam a própria igreja, que criam as festas concorrentes com a de Cristo, no mesmo dia, conscientemente eles sabem que estão errados. Agora, o povo simples estão sendo, né, só ovelhas, estão sendo enganados por essas pessoas. Beleza, meus irmãos? Então, espalhe esse vídeo aí para o máximo que você puder passar de pessoas, para que as pessoas sejam informadas. Talvez as pessoas nunca leram esse texto, não conhecem as Sagradas Escrituras. Não existe exceção na Bíblia para alguém fundar a própria igreja. Não existe. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.